Até que se entendessem melhor as doenças mentais, alguns tratamentos agressivos eram utilizados. Desde choque térmico à infecção pelo protozoário da malária, ambos renderam o prêmio Nobel a seus criadores, a seguir 5 tratamentos bizarros já usados para curar males psiquiátricos. Na década de 30, a sífilis era a maior causa de demência no mundo. Além de ser incurável, ninguém sabia o que fazer com tanta gente paranoica, violenta e incontrolável nos manicômios. O médico austríaco Julius Wagner von Jauregg observou que, quando essas pessoas contraíam alguma doença que provocasse episódios de febre alta e convulsão, a loucura ia embora. Ele colocou o sangue contaminado de um soldado com malária em 9 pacientes com paresia crônica, a demência que ocorre em um estágio avançado da sífilis, para que elas contraíssem febre alta e tivessem convulsões. O resultado foi impressionante, e até lhe rendeu um prêmio Nobel em 1927. Ele conseguiu recuperação completa em 4 desses pacientes, e uma melhora em mais 2. Esse tratamento, obviamente, era muito perigoso e deixou de ser usado nos anos 60, com a descoberta de antibióticos e medicamentos próprios para problemas mentais. Em 1927, o neurologista e psiquiatra polonês Manfred Sakel errou na dose de insulina que aplicou em uma paciente diabética que entrou em coma. Mas o que poderia ter sido um desastre virou uma grande descoberta. A mulher que tinha psicose maníaco-depressiva ou transtorno bipolar obteve uma notável recuperação de suas faculdades mentais. Então Sakel descobriu que o tratamento era eficaz para pacientes com vários tipos de psicoses, particularmente esquizofrenia. A técnica passou a ser usada em todo o mundo, mas o entusiasmo inicial diminuiu depois que estudos mostraram que a melhora era, na maioria das vezes, temporária. Sem contar, é claro, que era extremamente perigoso. Assim, esse tratamento também caiu em desuso após a descoberta de medicamentos mais adequados. Achados arqueológicos mostram que a trepanação, cirurgia em que era aberto um buraco, geralmente de 2,5 cm a 3,5 cm, no crânio das pessoas, já era feita em várias partes do mundo 40 mil anos atrás. A cirurgia era realizada em rituais religiosos, para liberar a pessoa de demônios e espíritos ruins. Mas as pessoas que supostamente estavam possuídos pelo demônio eram, na verdade, vítimas de doenças mentais. Por isso, até hoje, o método é realizado por algumas tribos da África e da Oceania para fins rituais, e em alguns centros modernos de neurologia, para aliviar a pressão intracraniana em caso de fortes pancadas na cabeça. A trepanação deu origem a outro procedimento macabro. A lobotomia, incisão pequena para separar o feixe de fibras do lobo pré-frontal do resto do cérebro. Como isso provoca o desligamento na parte das emoções, pessoas agitadas se acalmavam como se tivessem tomado tranquilizantes. Essa técnica, criada pelo neurologista português Antônio Egas Moniz, foi realizada pela primeira vez em 1935 e também lhe rendeu um Nobel, em 1949. Os resultados foram tão bons que a lobotomia começou a ser usada em vários países, como uma tentativa de reduzir psicose e depressão severa ou comportamento violento em pacientes que não podiam ser tratados com qualquer outro meio. Na ocasião, não havia muitos. O problema é que a técnica, que deveria ser o último recurso, passou a ser usada maciçamente nos manicômios para controlar comportamentos indesejáveis, inclusive em crianças agitadas e adolescentes rebeldes. Entre os anos de 1945 e 1956, mais de 50 mil pessoas foram sujeitas à lobotomia no mundo inteiro. E os efeitos colaterais eram horríveis. A pessoa virava um vegetal, sem emoções, apáticas para tudo. Com o aparecimento de drogas efetivas contra ansiedade, depressão e psicoses, nos anos 50, e com a evidência de seu abuso difundido e efeitos colaterais, a lobotomia foi deixando de ser usada. O médico austríaco Franz Anton Mesmer acreditava ser possível aliviar sintomas clínicos e psicológicos passando ímãs sobre o corpo de seus pacientes, procedimento conhecido como mesmerismo.
Mesmer acreditava que os fluidos do corpo eram magnetizados e que muitas doenças físicas e mentais eram causadas pelo desalinhamento desses fluidos. Ele também achava que era possível obter os mesmos resultados sem os ímãs, passando apenas as mãos sobre o corpo do paciente. Esta arte de cura disseminou-se entre outros praticantes no século XVIII e chegou aos Estados Unidos no início do século XIX. Mesmer foi expulso de vários países e cidades, porque não conseguiu provar a eficiência do seu método. Em todos os lugares em que ele foi, a comunidade médica o repudiou. O suposto sucesso não dependia das técnicas usadas, mas no seu poder de persuasão. Após muitas críticas, a prática do mesmerismo caiu em desuso no início do século XX.